Salve para você que se liga aqui no canal do TEF. Sou o Thiago Franklin e você está no meu canal, onde encontro conteúdo diário do Botafogo. Aqui no canal do TEF você tem 2 vídeos por dia, um na hora do almoço e outro no começo da sua noite. Só os domingos que é um videozinho só, né? Porque eu também sou filho de Deus, sempre aos domingos, aquela live às 18 horas. E amanhã acabou Botafogo e Corinthians, vocês sabem, tem a live aqui do canal do TEF. É aquela live que você está acostumado. A tradicional live pós-jogo. Onde a gente conversa, brinca, tem aquela zoação, aquelas perguntas que vocês sempre me fazem. Então amanhã acabou Botafogo e Corinthians. É só entrar aqui no canal que começaremos aquela live. Então o jogo começa às 5, acabou às 7. 7 horas já pode colocar aqui que vai estar tudo certinho para o nosso bate-papo. E vamos falar um pouquinho de Botafogo e Corinthians, Corinthians e Botafogo. Partida que acontecerá amanhã às 17 horas na Arena Itaquera, na Arena Corinthians ou no estádio do Coringão, lá na capital de São Paulo. A equipe paulista há 11 jogos sem perder na sua casa. É um bom período sem que aconteça uma derrota dos locais. E o jogo é interessante, porque é o confronto do 6º contra o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Se, por exemplo, o Botafogo conseguir uma vitória, vai ultrapassar a equipe corintiana e entrará no G6 do Campeonato Brasileiro. E algo que também é bem interessante aqui em relação às equipes. O Corinthians possui a 8ª melhor campanha como mandante. E o Botafogo tem a 5ª melhor campanha como visitante. É algo muito bacana. O Botafogo vem conseguindo esse destaque quando joga fora de casa. É algo que até mesmo o esquema de jogo do Botafogo facilita bastante. Como o Diego Souza disse na coletiva, que a gente colocou um pouco mais cedo que ele teve ontem, falando que o Botafogo é uma equipe que sofre poucos gols. E amanhã vai enfrentar outra equipe que também sofre poucos gols, que é o Corinthians. O Corinthians, com uma defesa sólida do técnico Carille, tem um desfalque de peso, que é o goleiro Cássio, que tomou o 3º cartão amarelo, e ele não atuará quanto o Botafogo. Além dele, Danilo Avelar está fora do jogo. A escalação do Corinthians provavelmente será Walter, Fagner, Manuel, Gil e Carlos Augusto. Esse jovem menino que é um bom jogador, bom valor da equipe corintiana. E a zaga é muito forte, né? Manuel e Gil é uma dupla de zaga com muita consistência, além do Fagner, que foi novamente convocado para a seleção brasileira. No meio de campo tem Gabriel, aquele ex-Botafogo que a torcida alvinegra tem um pouquinho de rejeição. Ele disse numa entrevista que não sente mágoa do Botafogo. Para que ele sentiria mágoa do Botafogo, porque sendo que ele que entrou na justiça para sair? Um torcedor botafoguense que tem que sim que ficar com um pouquinho de mágoa desse jogador que jurou amor eterno ao alvinegro e na semana seguinte estava entrando na justiça para sair do glorioso. É um jogador que é muito bom, talvez um dos melhores meio-campos ali que o Botafogo teve como revelação nesses últimos tempos. É o caso do Gabriel, mas infelizmente teve essa ruptura contratual de maneira unilateral naquele período que o Botafogo estava uma confusão no final de 2014 e início de 2015. Além dele, Júnior Urso, que vive grande fase, e ali o meio-campo, com o jovem Pedrinho, que vem desequilibrando, um jogador que vai dar trabalho ali para o Gilson, no caso, se ele jogar mais para o lado direito, que é onde ele costuma jogar. Sornossa sendo o armador e o Cleiton, que vai jogar pelo lado esquerdo, ali em cima do Marcinho. Aí é o ponto que eu quero chegar daqui a pouco em relação à escalação do Botafogo. Além deles, Wagner Love, que vive bom momento, que barrou tanto o Bocelli quanto o outro bom centroavante da equipe corintiana, o Gustavo. O Corinthians vai jogar daquele jeito que ele gosta de jogar, vai tentar se impor no começo da peleja para fazer 1-0 e depois plantar a sua equipe ali no sistema defensivo. O Corinthians costuma jogar assim em sua arena. Quando ele encontra uma equipe que é reativa como ele, aí as coisas mudam. Então, sinceramente, eu não sei qual tática o Barroca vai querer usar na Arena Corinthians. Será algo parecido do que foi contra a equipe do Avaí, onde o Botafogo deu a bola, não voluntariamente, acabou dando involuntariamente, e jogou com as suas linhas próximas, não tendo tanta posse de bola? Ou será um Botafogo que vai ter a bola, que vai buscar esse jogo mais, digamos que, apoiado contra a equipe corintiana?
E o Botafogo só não vence o Corinthians desde 2012. O Botafogo sempre teve sorte contra o Corinthians, de um tempo para cá vem sofrendo. Apesar que algumas partidas na Arena o Botafogo até jogou bem. Um exemplo até mesmo com o Marcos Paquetá na volta da Copa do Mundo ano passado. O Botafogo fez uma partida brilhante. Se não fosse o Cássio, o Botafogo teria até mesmo vencido esta peleja. Sobre o Botafogo terá desfalques importantes na partida de amanhã. Carly sentiu uma contusão até mesmo durante o jogo contra o Atlético Paranaense, só que o Botafogo não tinha mais como fazer substituição e ele ficou em campo. Ele teve um incômodo na coxa. Além dele, João Paulo, que sofreu o terceiro cartão amarelo, tomou o terceiro cartão amarelo, e também Alex Santana, que se recupera de uma contusão muscular. Marcelo entrará normalmente ao lado de Gabriel, que volta de suspensão. Além dele, Rickson provavelmente será o titular do Botafogo ali no meio-campo. Então o Botafogo vai a campo com Gatito, provavelmente deve ir a campo com Gatito, Marcinho, Marcelo, Gabriel e também pela lateral esquerda ali o Gilson. Ali como primeiro volante o Cícero, ali a linha de 4 com Luiz Fernando, Bochecha, ali ao lado Rickson e pela esquerda existe a dúvida se jogará Lucas Campos ou Rodrigo Pimpão. Lucas Campos tem uma dificuldade maior na recomposição. Pimpão virou praticamente um assistente de lateral, não é mais um jogador ofensivo, é um jogador que ajuda muito mais na parte defensiva do que na parte ofensiva. Então, pelo que, de repente, na hora que eu postar esse vídeo, o Barroca já possa ter liberado a escalação do Botafogo. Vou até conferir aqui, esse vídeo não vai ter edição, vou acabar de gravar e vou postar, vou ver se já tem algum tipo de confirmação da equipe do Botafogo para a partida contra o Corinthians. Caso não tenha nenhum tipo de confirmação, eu acredito que o Botafogo deverá jogar com o Rodrigo Pimpão. Não seria a minha escolha, mas ele deve colocar o Pimpão até mesmo por causa do Cleiton, que é um jogador muito agudo. E ali precisará de um apoio muito forte para o Marcinho. Creio eu, igual no meio de campo, a distribuição, o Gustavo Bochecha deva jogar um pouquinho à frente, emulando um pouco a posição do João Paulo, e o Rickson emule a posição do Alex Santana. Estou muito curioso e com muita vontade de acompanhar o Rickson, que é um jogador, como eu trouxe no vídeo de mais cedo, é um jogador dinâmico, é um jogador que tem intensidade, e é o que falta um pouco às vezes no meio campo do Botafogo. De repente pode ser um achado. E o Rickson jogando pelo lado direito conseguirá ajudar o Marcinho nesse setor direito, que eu tenho uma preocupação muito grande, que o Sornosa costuma cair também por ali. Vai ser um jogo muito complicado. Além disso, Marcos Vinícius, voltará a ser relacionado para uma partida do Botafogo. É isso aí, depois de uma passagem que praticamente não jogou pela Chapecoense, ele voltará ao Botafogo buscando o seu espaço. Será que o Marcos Vinícius vai desencantar nessa reta final de ano? Difícil acreditar que esse jogador consiga essa melhora tão intensa e tão imediata. Voltando à escalação do Botafogo, então, ali na frente, Diego Souza normalmente, que nossa coletiva de ontem foi muito enfático, dizendo que o Botafogo, quando chega mais próximo a ele consegue se movimentar. Precisa se movimentar, O Diego Souza é um jogador importantíssimo, tecnicamente talvez seja o melhor jogador do elenco, então a bola precisa chegar nele. Ele é pesado. Diego Souza com 26, 27 anos já estava cansadão em campo. Imagine com 33 para 34. Vai estar mais cansado ainda. Acredito num jogo muito complicado, uma partida muito complexa, em que o Botafogo tem que explorar e tem que achar a maneira de vencer o Corinthians. A bola parada será fundamental, tanto a defensiva quanto a ofensiva. O Corinthians tem uma bola parada muito forte, principalmente nos escanteios com Gil e também com Manuel. Sornosa tem uma facilidade muito grande de tocar na bola. O Botafogo tem que ter muito cuidado com os contra-ataques, que o Corinthians sempre ataca, puxando muito pela esquerda de ataque, com Cleiton ali nas costas do Marcinho. Então vai ser um jogo bem complicado, um jogo em que o Botafogo tem que ter muito cuidado. Não pode ir com tudo para o ataque, tem que até mesmo dar uma cozinhada nessa partida na Arena Corinthians. Acredito que o Botafogo tenha condições até mesmo de conseguir uma vitória e terminar essa rodada no G6 do Campeonato Nacional. O Barroca fez uma projeção, o Botafogo precisa de mais 8 pontos até o final do turno. Estamos na 15ª, falta a 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, faltam 5 jogos.
De 15 pontos, conseguir 8? Mais 50%. É difícil? É, mas nada é impossível para quem, como o Diego Souza disse, o Botafogo, quem poderia imaginar que o Botafogo estaria na 7ª posição do Campeonato Brasileiro? Só alguns torcedores alvinegros, se falassem isso, ia dar um remédio, porque estaria maluco. Então, esse é o pré-jogo do Botafogo e Corinthians. Eu quero saber aqui nos comentários que você deixe o seu placar, o seu palpite para Botafogo e Corinthians. Partida amanhã, às 17 horas, na Arena do Coringão. Jogo com transmissão do Premier FC. Então, quem tem pay-per-view pode acompanhar. E parabéns para a galera de São Paulo, só a última informação aqui, que tem uma promoção bem bacana em relação a sócios adimplentes do estado de São Paulo e sócios com acesso VIP e Premium. Podem adquirir um ingresso para a partida com valor promocional de R$20. Isso mesmo, só R$20. Esse preço será válido apenas para os 200 primeiros sócios nas condições que adquirirem os ingressos. Então, você que mora em São Paulo, tem alguma dessas condições, os 200 primeiros, 20 conto. Mais barato que até jogo no estádio Newton Santos. Essa oportunidade, torcedor de São Paulo, torcedor aqui das arredondezas ali da região da capital paulista, estar indo lá acompanhar o Botafogo contra a equipe do Corinthians Paulista. Palpites aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã, às 11 horas, giro de notícias com notícia exclusiva aqui do canal do TF. Uma exclusiva, outra não. Sobre jogador do Botafogo, o Marcinho, vocês viram o Gustavo Hoffmann falando, mas teve outro jogador que está chamando os olhos. O Tite está olhando com carinho. Uma apuração minha e do jornalista Matheus Mandi. Então, fiquem atentos. Peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe. Se você não for torcedor do Botafogo, aqui é um canal. Se você for torcedor do Corinthians e está aparecendo aqui pela primeira vez, que esse careca aí, sou o Thiago Franklin, jornalista e setorista do Botafogo. Seja bem-vindo aqui ao canal, que eu falo só sobre o Botafogo, mas com todo respeito às demais equipes. E você, botafoguense, está aqui todos os dias vendo esse careca falando 2 vezes com vocês sobre o Glorioso. O Rochefe, o conteúdo do canal é bom. Visto capa, mas hoje não estou com capa porque tá lavando as outras. Mas amanhã estou de volta com capa. Links da capa aqui na descrição do vídeo. Um abraço, tamo junto e até a próxima.